Olá, meus irmãos, vamos iniciar mais um momento de estudo. Hoje já oficialmente através do nosso canal de YouTube, apresentando aqui para vocês a nossa casa espírita. Para quem não conhece, Sociedade Beneficente Amor e Luz. Ela fica situada na Rua Barros Cassal, em Porto Alegre, número 337. O bairro é Floresta, mas na verdade fica nas proximidades do centro da capital gaúcha. Foi fundada em 21 de julho de 1991. Então aqui nós estamos apresentando a casa, a fachada dela, sobrado. É um sobrado tombado pelo patrimônio histórico de Porto Alegre. E o ano passado, aliás, já há 2 anos, ela foi beneficiada por uma grande reforma. Por doações de amigos espíritas, e nós mantemos a fachada do mesmo modo e toda a estrutura que foi realizada, as benfeitorias que foram construídas, que ela ficou muito mais espaçosa fisicamente, mais moderna, para que pudéssemos atender um público maior, mas se manteve de quem olha ela de fora a mesma coisa. Tanto que quando se entra na casa, há esse cartaz e é um texto nesse cartaz que assim nele está escrito, e eu gostaria agora aqui de dividir com vocês. Amor e luz. Te vejo de fora como antes, simples, sem ostentação. Esconde por trás a tua grandeza. Só quem te conhece verá por dentro tua beleza. Que essa física aparência nos sirva como metáfora para a nossa consciência, para que possamos sempre lembrar o que vale é a nossa essência, e que sempre podemos estar em sua acomodação sem estarmos acomodados, no amor ao próximo, transformados, fazendo da doutrina de Jesus a moradia, para que possa levar aos aflitos consolação todos os dias. Então essa é a nossa mensagem para quem entra e visita a nossa casa, encontra fixado no mural esse texto. Então tá aí. Então a apresentação breve, a apresentação da nossa casa neste estudo doutrinário que nós iniciamos agora. A partir desse momento, agora eu faço assim na tela, diminuindo a imagem, e aparece eu aqui, trabalhador da casa, Jorge Cabral, né? Então vamos para uma breve leitura, capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Conhece-se a árvore pelo fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má.
Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos pinheiros, nem cachos de uva nas zarzas. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro de seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Lucas 6, 43 a 45. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco coberto de peles de ovelha, e que por dentro são lobos. Rapazes, conhecê-los-ei pelos seus frutos. Podem colher-se uva nos pinheiros ou figos nas zarzas? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecereis, pois, seus frutos. Mateus 7:15 a 20. Então aqui são duas passagens de dois evangelhos, que está aqui no evangelho, em todos os evangelhos, né? E especificamente no nosso também. E aqui há instruções dos Espíritos em relação aos profetas e o significado que se pode ter desta passagem, dessa parte desses evangelhos, né? Evidentemente, quando a gente diz que haverá falsos profetas, nós estamos falando aqui do ser humano, né? do homem, que nós temos que ter cuidado, prudência no que a gente fala, no que a gente ouve. Claro que devemos ter a fé, nós temos que acreditar, porque a fé e o acreditar é isso, é ter confiança na palavra, e não a certeza na palavra, porque quem tem certeza sobre as coisas dispensa ter fé, porque a certeza, eu não preciso provar que uma equação matemática, eu não preciso ter fé no resultado dela. Ela, por si só, por ser exata, vai dar o resultado e a certeza que eu penso ter. Então essa é a diferença, né? Tu ter a confiança e não acreditar, mas isso não pode também fazer que tu não tenha um grau de discernimento em relação às coisas que possa fazer na balança um peso de juízo valorativo em relação àquilo que estão te dizendo, aquilo que estão falando, né? Então, por isso que Jesus salientou em relação a isso. Haverá falsos profetas, muitos virão no meu nome e falarão por mim, né? Então fique atento sobre esses, porque eles, muitas vezes, eles poderão estar ou estarão dizendo que estarão falando sobre a minha palavra e não, por trás há um interesse maior, ou informações distorcidas que efetivamente não corresponde com fidedignidade àquilo que Jesus pregou, àquilo que Jesus falou. Porque toda credulidade excessiva, ela nos leva a não questionarmos sobre algumas coisas que nós devemos questionar, né? Ver se aquilo ou aquele que está dizendo ou está pregando não é uma
uma palavra isolada, né? Ele é mais uma palavra somando. Ele poderá vir até de um outro modo, de uma outra maneira, né? Eu não preciso atravessar um rio no mesmo barco, no mesmo tamanho. Eu posso atravessar o barco, o rio, de um modo diferente, porque ele está me levando na mesma direção. Mas o instrumento é diferenciado. Então é isso que nós temos que perceber. Se aquele instrumento que nos é oferecido para atravessar um rio vai me levar até lá, né? Ninguém atravessa um rio num trem, num elevador. Tem que se levar, no mínimo, num instrumento adequado. Então é isso, né? É claro que temos que aprofundar essas questões que são colocadas no Evangelho, para que podemos cada vez mais aprofundar o estudo e o ensinamento sobre efetivamente o que Jesus quis dizer. Embora já passado esses milhares de anos, em alguns casos a gente tem dificuldade ainda de compreender na sua extensão as mensagens de Jesus, né, em toda a sua compreensão. E hoje nós vamos abordar um pouco sobre o tema do animismo e do exercício irregular da mediunidade, mediunismo. E o tema até que foi dito aqui é meio afim, né? Porque se o médium não estiver preparado para receber uma comunicação e não tiver uma educação, ele pode achar que está recebendo uma mensagem efetivamente de um espírito preparado, superior, e pode estar sendo iludido, né? Na sua credulidade, né? Por um falso profeta. Olha só, né? Tudo se entrelaça, tudo se encaixa. Então, a atenção ela é fundamental para que o médium esteja sempre atento, né? Não basta ter boa intenção, né? Como já dizia um ditado muito antigo, né? A necessidade de aprimoramento da técnica, né? Porque a técnica ela nos contribui de uma maneira racional a nós separarmos o joio do trigo, né? Para que nós possamos realmente sabermos o que nós estamos nos alimentando, né? Como metáfora do conhecimento que é nos dado. Então é muito importante isso, né? E temos ciência também, né? Que a gente não está aqui quando faz uma leitura do Evangelho ou quando dá uma explicação sobre o Evangelho, se colocar aqui numa condição de pleno conhecedor e não só pleno conhecedor, como demonstrar que o coração está repleto já do Evangelho, porque aí nós estaríamos se equiparando também aos falsos profetas. Né? Olha só que coisa interessante isso aí, né? Então nós temos estar consciente e ciente e sempre aqui nos observar e temos a cautela de dizermos isso, né? Que estamos também, como todo ser humano, em busca, né? Não só do entendimento, da compreensão, mas também da transformação, para que possamos um dia, efetivamente, quando falarmos do Evangelho, sermos o Evangelho. Acho que foi isso, né? Na verdade, que Jesus quis nos deixar, né? Não instruções somente, né? Como modo de educação, mas como modo de ser, de transformação, né? Adquirir para si aquele amor, né? Que ele teve por todos nós, né?
Então é isso, meus irmãos, né? Nesse momento, assim, esse momento da leitura, né? E já encaminhando, então, para que nós possamos sermos inspirados pelos irmãos do plano maior e que possa todos nós aqui, através da virtualidade hoje, nos entrelaçarmos através da nossa sintonia vibracional, nossa frequência, dos nossos corações, para que possamos assim formar uma grande egrégora que não só possa nos atingir, a todos que escutem as instruções que a nós são dadas, mas também, de certo modo, a todo o planeta, tão hoje necessitado de vibrações de amor. Então que assim seja. Então, meus irmãos, como eu estava dizendo, nós já falamos da outra vez, né, sobre mediunidade, mediunismo, né, que é aquele processo pelo qual todo ser humano ele tem a capacidade de produzir esse fenômeno de comunicação através da mente, do pensamento, recebermos comunicação e essas comunicações através da glândula pineal, que é um instrumento pelo qual se produz esse fenômeno, que ela é considerada um órgão psíquico orgânico. Então, é aquele momento então que o médium, como assim é conhecido, ele consegue então receber essas comunicações vinda do mundo maior, como se diz, vinda da espiritualidade, e assim conseguimos então produzir essa interação nesses dois mundos, nos comunicando, nos recebendo informações, e essas informações chegam até nós então, nos orientando como são as coisas ainda pela qual nós conhecemos em relação àqueles irmãos que já estão no outro plano e vem então trazer as informações, aqueles irmãos ainda que necessitam ainda, de certo modo, pela sua densidade ainda material, solicitando também ajuda e muitas vezes esse momento numa sessão mediúnica, numa casa espírita, serve como um balso alentador. Então isso então é um processo mediúnico que pode ser manifestações intelectuais, manifestações físicas, que isso nós já falamos em outra oportunidade, né, que não é o tema de hoje. E o animismo, o que seja um animismo? O animismo, como assim é conhecido? Essa palavra animismo, ela até ela não se encontra propriamente dita no corpo doutrinário dos livros de Kardec. Ela é encontrada nos rodapés, o animismo, até porque essa expressão ela foi cunhada em 1890, né? E as obras do Kardec começam lá em 1857, o Livro dos Médiuns em 1861, e a obra que cunhou esse nome, que deu o título ao próprio livro, foi em 1890, né, Animismo e Espiritismo, que foi a autoria de Alexander Asakov. Alexander foi um russo, né, um estudioso da psique humana,
E ele se debruçou em cima desse estudo, tendo, passando por diversas experiências com médiuns conhecidos que chegaram até ele, e ele estudou então todo esse processo, esse procedimento, e, e deu um nome então ao animismo, aquilo que já estava no livro dos médiuns, né? Se nós pegarmos aqui a capítulo 19, o papel do médium nas comunicações, logo no início ali é perguntado aos espíritos se o espírito do próprio médium pode se manifestar. E os espíritos dizem que sim, né? O próprio espírito do médium, ele pode se manifestar. Como é que ocorre isso? Digamos que há uma expansão do próprio espírito do médium, né? Através do perispírito, né? Que ele então se manifesta, né? E se manifesta como se um espírito, e é um espírito, né? Mas como se o espírito viesse e começasse a passar a comunicação, né? Isto foi um objeto de estudo, né, de análise, porque é muito difícil até hoje, né, pela doutrina espírita, nós pegarmos qualquer doutrinador, digamos assim, né, e grandes baluartes da doutrina espírita, eles sempre vão nos informar que há uma dificuldade em perceber se esse momento que está ocorrendo, o fenômeno medianímico, ele é só um animismo ou, né, ou é um processo mediúnico mesmo, né, que é um espírito realmente que vem e passa a informação. Claro que isto hoje há mecanismos de averiguação para que se possa então perceber se efetivamente aquela manifestação ela é do próprio espírito do médium ou não, né? Observar em relação ao que está sendo dito, está sendo repetido, e isso leva a uma indução de que poderá, na verdade, estar ocorrendo aí um processo anímico, né? Então o médium ele tem que estar atento, né? Embora não há totalmente processos mecânicos, né? O médium ele sempre pode ficar no controle da situação e ele mesmo perceber, em determinados casos, se aquela repetição que ele está produzindo não está ocorrendo um fenômeno anímico que ele esteja produzindo do próprio espírito dele. Então é isso, né? E o estudo, a preparação é fundamental. A razão pelo qual esses processos se tem a garantia, digamos assim, mesmo que haja dificuldade na percepção de um dirigente de uma mesa mediúnica, mas lá, na casa espírita, é o local mais adequado para que se possa fazer regularmente o exercício da mediunidade e não exercer irregularmente a mediunidade
que não seja uma casa espírita, que é a continuidade do tema no próximo vídeo.